E aí, pessoal, vamos mergulhar num tema quentíssimo para o concurso da Alero, um que a FGV adora: a grande virada da educação brasileira durante o regime militar e a redemocratização. Hoje a gente vai desmontar a lógica do tecnicismo, ver o estrago e a glória das leis da época e entender como a Constituição de 88 mudou as regras do jogo. E ó, para ter aquela precisão cirúrgica que a prova exige, nossa bíssula é este material aqui, o caderno de estudos do projeto Alero Turbo. A gente vai seguir o mapa de quem já desvendou a banca. Então, todo o mérito e a genialidade por trás dessa análise são do professor Lessa. O que a gente fez foi traduzir essa expertise toda para um formato direto, focado exatamente nas pegadinhas, no jeito que a FGV gosta de perguntar. Ok, qual vai ser nosso plano de voo? Primeiro, a gente entende a mentalidade da época, a tal educação, segurança e desenvolvimento. Depois, a gente disseca as duas grandes leis de reforma, a da universidade e a do ensino básico. Na sequência, a gente vê a virada de mesa com a Constituição Cidadã. E, para fechar, aquele resumo de ouro, com tudo mastigadinho para levar para o dia da prova. Para começar, a gente precisa entrar na cabeça de quem escreveu as leis naquele período. A ideologia do regime militar era muito clara. Educação não era sobre formar cidadãos críticos, não. Era uma ferramenta. Uma ferramenta para duas coisas: garantir a segurança nacional e acelerar o desenvolvimento econômico. Ponto. E qual era a base teórica para justificar isso? A tal da teoria do capital humano. O que é isso na prática? Simples. A educação vira um negócio. Ela deixa de ser um direito e passa a ser um investimento. O Estado investe na sua cabeça para você produzir mais, para a máquina da economia girar mais rápido. Você, a pessoa, vira literalmente um recurso humano. Frio, né? Mas era essa a lógica. E essa lógica de negócio deságua direto na pedagogia tecnicista. Olha só a mudança brutal. Na pedagogia tradicional, o foco era o professor, a autoridade. No tecnicismo, o foco é o sistema, o método. A escola vira uma linha de produção. O objetivo não é mais formar gente, é ter eficiência. O aluno não aprende, ele é treinado. E o professor? O professor vira só um aplicador, um técnico, que executa um plano que já veio pronto lá de cima. O DNA do tecnicismo era essa busca por uma suposta neutralidade. Uma neutralidade que, na prática, era um jeito bonito de dizer: não é para ter debate, não é para ter crítica, o professor só aplica o pacote pronto. E de onde veio essa ideia? Em grande parte veio de fora, dos famosos e controversos acordos MEC e USAID, que basicamente importaram esse modelo de educação empresa dos Estados Unidos. Certo, com a ideologia pronta, vamos à prática. A primeira grande canetada veio na universidade. A Lei 5.540, de 1968, foi a ferramenta para enquadrar o ensino superior nesse novo modelo econômico, o do chamado milagre brasileiro. E as mudanças pareciam modernas, olha só. Acabou a cátedra, aquele professor dono da matéria, e entraram os departamentos. O currículo engessado deu lugar ao sistema de créditos, o vestibular virou unificado. Parece ótimo, né? Mas é aí que está a maldade que a FGV adora. Por trás dessa modernização, a intenção era outra. Era padronizar, controlar e, claro, quebrar a força do movimento estudantil, que estava cada vez mais forte. Agora, atenção total. Pisca não, porque se a lei da universidade é importante, essa aqui é o prato principal da FGV. A Lei 5.692 de 71. Ela mexeu em tudo, do primário ao antigo científico. Unificou o ensino em primeiro e segundo graus, mas a grande bomba, a grande cartada polêmica, estava no segundo grau. A ideia era radical. Todo santo aluno que fizesse o ensino médio no Brasil sairia obrigatoriamente com um diploma técnico. A lógica era dupla: formar uma montanha de mão de obra barata para a indústria e, de quebra, diminuir a fila de gente querendo entrar na universidade. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: essa ideia de transformar o país inteiro numa gigantesca escola técnica funcionou na vida real? A resposta: um retumbante fracasso total. E para a prova, é tão importante saber o que a lei queria, quanto entender por que ela deu tão, mas tão errado. Vamos ver os motivos. Foi um desastre por motivos óbvios. As escolas não tinham dinheiro, não tinham laboratório, não tinham oficina, não tinham professor. O que aconteceu? Criaram cursos técnicos de mentirinha, o famoso técnico em coisa nenhuma. E para piorar, o ensino de base, história, matemática, ciências, foi totalmente precarizado. Virou um sucateamento geral. O resultado? Um diploma que não valia nada no mercado de trabalho. E aqui, atenção,
Anota aí a dica de ouro do professor Lessa, a pegadinha clássica da FGV. O governo viu a lambança e teve que voltar atrás. A Lei 7.044, lá em 82, já na abertura política, desfez a obrigatoriedade. A formação profissional no ensino médio voltou a ser uma opção e não uma imposição. Grave esse número, Lei 7.044. Ela consertou o estrago da 5.692. Bom, depois de décadas desse modelo imposto de cima para baixo, a sociedade finalmente deu troco. E o grande palco dessa virada foi a Assembleia Constituinte. O resultado: a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, foi um giro de 180 graus no jeito de pensar a educação no Brasil. E nada, absolutamente nada, resume melhor essa virada do que o artigo 205. Acabou a conversa de investimento em capital humano. A educação volta a ser o que nunca deveria ter deixado de ser, um direito de todo mundo e um dever do Estado. Ponto final. Mas direito sem dinheiro é só uma frase bonita no papel, certo? Por isso, uma das maiores brigas foi pelo financiamento. O regime militar, lá em 67, tinha cortado o oxigênio da educação pública, que era a obrigação de investir um percentual dos impostos. A emenda Calmon, em 83, tentou estancar a sangria. Mas foi a Constituição de 88 que cravou na pedra. O financiamento é garantido e obrigatório. E aí vem os números mágicos que a FGV ama cobrar. Primeiro, este aqui. A União, o governo federal, tem que aplicar, no mínimo, 18% do que arrecada com impostos na educação. E o segundo número, que é ainda mais alto, para os estados e municípios, o piso é de 25%. Esses dois percentuais, 18 e 25, são a espinha dorsal que sustenta a educação pública brasileira até hoje. Beleza, pessoal, chegamos na reta final. Hora daquele resumo de ouro, os pontos essenciais do professor Lessa, para a gente fechar esse capítulo e gabaritar na prova. Então vamos amarrar tudo. Tecnicismo é sinônimo de controle e eficiência. Isso levou à Lei 5692 com sua profissionalização forçada que, lembre-se, foi um fracasso retumbante. O fracasso foi tão grande que precisou da Lei 7044 para consertar, tirando a obrigatoriedade. E aí a Constituição de 88 vira o jogo trazendo a gestão democrática e, o mais importante, dinheiro garantido no sistema. 18% da União, 25% de estados e municípios. Essa é a linha do tempo, a história que precisa estar na ponta da linha. E a gente fecha com essa mensagem do professor Lessa. Entender essa história toda é perceber como a educação pode ser uma arma tanto para o controle quanto para a libertação. Que esse conhecimento todo sirva não só para passar num concurso, mas para a vida e para fortalecer o serviço público democrático que a gente tanto precisa. A gente se vê na próxima.